E aí? Hoje vamos conversar sobre um assunto que é, olha, a base de quase todas as discussões sobre fé cristã. Onde a gente encontra a autoridade final? Para muita gente, a resposta está na ponta da língua: a Bíblia, e só a Bíblia. A gente vai analisar essa ideia conhecida como sola escritura bem a fundo. Para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta que todo cristão em algum momento se faz é essa: de onde vem a certeza daquilo em que eu acredito? Essa questão é o verdadeiro alicerce de tudo. E essa pergunta sobre a certeza da fé, bom, ela nos joga direto no centro da questão da autoridade. Uma das respostas mais conhecidas, principalmente depois da Reforma Protestante, é um princípio criado para resolver exatamente isso. E esse princípio é o famoso sola scriptura. O que é isso na prática? É a crença de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a régua final que mede toda a fé e a prática do cristão. Nessa visão, tanto a tradição dos apóstolos quanto a autoridade de ensino da Igreja, o magistério, são deixadas de lado como fontes de autoridade divina. Ok, a ideia parece simples, né? A Bíblia e pronto. Mas será que é tão simples assim? Do ponto de vista católico, essa doutrina do somente a Escritura levanta algumas questões bem sérias, tanto lógicas quanto históricas, que a gente precisa analisar. E a primeira pergunta é quase que óbvia. Se a regra número 1 é somente a Bíblia, essa regra deveria estar escrita na Bíblia, certo? A questão é, a própria Bíblia ensina que ela é a única autoridade? Olha só o que o próprio apóstolo Paulo diz aqui. Ele fala para os tessalonicenses guardarem as tradições que aprenderam, tanto por palavras, ou seja, o que ele ensinou oralmente, quanto por carta nossa, que seria a escritura. Percebe? Ele coloca as duas fontes, a oral e a escrita, lado a lado, com o mesmo peso. Então, o ponto é exatamente esse. Do ponto de vista católico, o argumento é que a gente pode procurar, mas não vai achar uma passagem na Bíblia que diga algo como: olha, a partir de agora é só este livro aqui e mais nada. A ideia de uma Bíblia sozinha, isolada da igreja e da tradição, não se encontra dentro dela mesma. Ok, além dessa questão interna da Bíblia, tem um outro ponto que é histórico. E a pergunta é bem direta: o que nasceu primeiro? A igreja ou a Bíblia do jeito que a gente tem hoje, compilada, com capa e tudo? Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo, porque ela é bem reveladora. Lá por volta do ano 33, Cristo funda sua igreja. Por décadas, o que existia era a pregação oral, a tradição apostólica. Os livros do Novo Testamento foram sendo escritos aos poucos, mas a lista oficial, o que a gente chama de cânon da Bíblia, só foi definida pela igreja lá no finalzinho do século IV. Pensa só, a igreja viveu, cresceu, teve mártires por mais de 300 anos sem ter a Bíblia fechadinha como a gente tem hoje. E para a gente ter uma ideia do pensamento da época, olha essa frase de Santo Agostinho, um gigante da igreja que viveu exatamente nesse período. Ele disse com todas as letras que não acreditaria no evangelho se não fosse a autoridade da igreja. Ou seja, foi a igreja que, para ele, autenticou as escrituras, e não o contrário. E aí, a gente chega num problema bem prático. Ok, digamos que a Bíblia seja a única autoridade. Mas e se duas pessoas leem a mesma passagem e entendem coisas totalmente opostas sobre um ponto de fé importante? Quem decide qual interpretação é a correta? Quem dá a palavra final? O resultado disso na prática, a gente vê hoje milhares e milhares de denominações cristãs diferentes. Todas elas usam a mesma Bíblia, mas cada uma tem uma interpretação. E não estamos falando de coisas pequenas. É sobre batismo, sobre a Eucaristia, sobre a salvação. Cada uma afirmando que a sua leitura é a única correta. Bom, se sola escritura tem esses desafios, qual seria a alternativa? A visão católica propõe o que a gente pode chamar de uma solução de 3 pilares. Pensa num banquinho de 3 pernas. Para ele ficar firme, ele precisa de todas as pernas, né? A ideia é a mesma. E que pilares são esses? Primeiro, a Sagrada Escritura, claro, a palavra de Deus escrita. Segundo, a Sagrada Tradição, que é essa mesma palavra de Deus, mas que foi transmitida oralmente desde os apóstolos. E terceiro, o Sagrado Magistério, que é a autoridade de ensino da Igreja, com a tarefa de guardar e interpretar essa revelação de forma autêntica. E o Catecismo da Igreja Católica explica isso de uma forma muito clara. Ele diz que a tradição, a escritura e o magistério estão tão unidos, tão amarrados, que um não fica de pé sem os outros. Não há uma competição entre eles.
Eles trabalham juntos, se apoiando. Então, só para ficar bem claro, a Escritura é a palavra de Deus que foi escrita sob inspiração divina. A tradição é essa mesma palavra de Deus que foi confiada aos apóstolos e que a igreja vem passando de geração em geração de forma intacta. E tudo isso se amarra no nosso ponto final. Qual é o papel que a própria Bíblia dá para a igreja em tudo isso? Olha que interessante, a própria Escritura, lá em 1 Timóteo, fala que a igreja do Deus vivo é a coluna e sustentáculo da verdade. A Bíblia não aponta para si mesma como a única coluna, mas sim para a igreja, a comunidade de fé viva. Então, resumindo, a gente tem um sistema onde cada pilar tem sua função. A Escritura dá a palavra inspirada, a tradição dá o contexto, a revelação completa, e o magistério. Ele garante a interpretação correta e protege a fé de erros ao longo do tempo. É muito importante entender isso. Este modelo não vem para diminuir a Bíblia. Muito pelo contrário, a ideia é que ele a protege, a coloca num lugar de honra, garantindo que a sua mensagem chegue até nós hoje do mesmo jeitinho que os apóstolos a receberam. E para a gente terminar, fica essa frase que dá o que pensar. Jesus se encarnou, não se encadernou. A reflexão aqui é que a fé cristã não é a religião de um livro, por mais sagrado que ele seja. É a religião da palavra viva, que é uma pessoa, Jesus Cristo, que continua vivo e presente na sua igreja. Uma ideia que realmente nos faz pensar sobre onde está a autoridade final e viva da nossa fé.